tempo, até antes do horário que a gente marcou. Muito obrigada pela colaboração. Não sei se vocês notaram no café da manhã alguma coisa diferente do que vocês estão acostumados, talvez, a comer na sua casa, a comer nos hotéis que vocês frequentam. Quem sentiu peixe? Macarrão. Mais alguma coisa faltou que é comum vocês comerem de manhã? Queijo demais. Queijo demais. Algum presunto faltou? Eu não sei se ontem vocês contaram, eu até falei para o Ademir, que ele tinha dito dos doces, e ontem à noite no jantar, vocês viram que tinha aqueles pudins e tinha mousse. Nenhum deles é feito com leite. É com leite vegetal, é com leite de soja, todos eles. E no café da manhã a gente não vai encontrar carne, ao contrário, onde tem queijo não tem carne. O peixe é neutro, por isso que o peixe, muitas pessoas gostam de comer peixe de manhã, tinha atum, tinha aquele arenque, mas carne nós não encontramos. Nós vamos conhecer em todos os hotéis, são leis judaicas. As leis, os mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, são leis de saúde e de higiene, quase todas. Por exemplo, nós vamos ver em Caná da Galileia aquelas talhas. Para que elas serviam? Para lavar as mãos. Para lavar as mãos. Hoje a gente não senta para comer sem lavar as mãos, né? Não é comum. Por quê? Porque senão a gente vai trazer alguma doença, alguma infecção para a boca. Então Deus não permite que a gente sente na mesa sem lavar as mãos. A mesma coisa em relação à comida. Se nós começarmos a ler no Pentateuco, nós vamos ver que existem várias proibições, mas uma das mais graves é cozinhar o bezerro no leite da própria mãe. Hoje, a nossa carne vem da Argentina, do Brasil, o leite é fabricado aqui. Como é que vai o bezerro, como é que vai coincidir do bezerro ser cozido no leite da própria mãe? Porque antigamente era a cabra que dava o leite, então seria o filhote daquela cabra que era cozido no leite. E a carne, o leite, tira o ferro da carne. Então isso pode trazer anemia, pode trazer doença. Então Deus não permite, também é imoral que o filhote seja cozido no leite da própria mãe. Então essas leis, elas trazem provavelmente doença e Deus sabe o que é melhor para as pessoas. Então, nós vamos ver que as leis prevalecem. Então, existem certos tipos de comida, répteis e camarão, lagosta, todos os frutos do mar, que é delicioso. Nós não podemos comer, nós judeus não podemos comer. Por quê? Do que eles se alimentam? Do lixo do mar. Por isso Deus não permite, aumenta o colesterol. É muito bom o camarão, mas aumenta o colesterol. Então, tudo que faz mal para a saúde, Deus sabe mais. Hoje nós temos tantas doenças que nós não sabemos de onde elas vêm, né? Talvez combinações de comida e o hormônio que colocam nas carnes e tudo que a gente não sabe o que coloca na carne, como a gente falou na Coca-Cola também, né? Então, Deus faz certas proibições. E é nessas proibições que nós vamos ver o nosso querido amigo, que vocês vão começar a conhecer agora, pessoalmente, um pouco cabeçudo, Pedrinho. Então, ele estava, eu falei para vocês ontem, lá no aeroporto, naquela região do aeroporto, e ele é chamado para curar e para ressuscitar uma mulher muito piedosa que morava aqui em Jope. E ele sobe ao telhado e ele vai ter uma visão. Vamos escutar aqui. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam-se da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou:
Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Essa voz lhe falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isso se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu e ao encontro dos homens e disse-lhes: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo a visão de mandar chamar a sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Vocês viram, então, uma maneira muito sutil de Deus conversar com Pedro. Imagine se ele tivesse dito: Pedro, olha, aqui embaixo tem um homem que era proibido aos judeus entrarem e se hospedarem na casa de um gentio, porque eles comem coisas diferentes. Então, aquela voz que diz: Pedro, mata e come. Pedro olha para aquela toalha e fala: de jeito nenhum, eu comi isso, como é que eu vou comer agora? Mas é uma maneira tão sutil de Deus falar com ele e apresentar quem comia aquele tipo de comida. Aquele que está lá em Cesareia, que daqui a pouquinho nós vamos visitar, Cornélio. E quando Pedro chega lá em Cesareia, vocês vão ver que Cornélio se prostra, ele se ajoelha aos pés de Pedro, e Pedro fala: levanta, somos todos iguais. Por isso, eu digo que é muito importante chegar primeiro aqui nesse lugar, porque a razão de vocês estarem aqui hoje é essa saída de Pedro daqui, a coragem que ele teve, sair daqui e ir até Cesareia e abrir a palavra a todos, o evangelho a todos, porque até então o cristianismo só era permitido aos judeus, judeus que eram seguidores de Jesus. A partir desse momento é de todos, não é só para os judeus, mas para os gentios também, e essa é uma razão de vocês estarem hoje aqui. Então, Pentecostes acontece aqui, vai acontecer lá em Cesareia, principalmente em Cesareia, e depois nós vamos ver em Jerusalém, o grande Pentecostes, mas a descida do Espírito Santo, abrir a todos e não só um grupo restrito. Seria importante também, chegando aqui, né, a oportunidade que Deus nos trouxe de chegar aqui, cada um pudesse, como Paulo, né, ter essa mesma garra, essa mesma alegria de poder fazer com que essa boa notícia possa chegar no coração e na vida de tantas pessoas que ainda não conhecem. Essa casa, supostamente seria por aqui, nós não temos certeza, porque essas construções são da época dos turcos, os turcos chegam aqui no século XVI, então é um pouco difícil saber se foi exatamente aqui. Nós vamos poder numerar na palma da nossa mão os lugares que eu vou dizer: olha, é aqui, não tem outro, é esse lugar. Aqui, provavelmente foi por aqui, à beira-mar, no telhado. Então a tradição é tão forte como a história. Então, alguém que veio aqui há 3.000 anos atrás, ou nós vamos encontrar vários povos que conquistam, e cada um vem reconhecer esses lugares. E essa família, a família Zacariano,
Eles moram aqui há muitos anos, eles são armênios, e um belo dia ele ainda estava vivo, o dono da casa já não vive mais, só a esposa dele. Eles vêm aqui uns tratores, querem construir aqui uma mesquita, um excelente lugar. Vocês viram que já foi uma mesquita aqui. Tem versos do Alcorão, letras árabes, e eles querem construir aqui uma mesquita. Ele se assustou, a primeira coisa que ele fez foi chamar a polícia, e as leis que prevalecem aqui são as leis de Israel, e foi levado à justiça, e lá na justiça eles decidiram que mesquita nenhuma vai ser construída aqui, porque essa é a casa dessa família, eles moram aqui há séculos e ninguém vai tirá-los daqui. Nós vamos ver ao longo dessa semana que muitos dos lugares cristãos já foram mesquitas e que correm o perigo de se bobear, de ser novamente. Porque eu falei para vocês que os cristãos são minoria. Se não existe leis que prevalecem para os cristãos que moram dentro do Estado de Israel, muitas vezes os árabes dizem, para nós o primeiro profeta é Adão, o último profeta é Maomé. Tudo que está entre Adão e Maomé é santo para eles também. Então, aconteceu alguma coisa aqui, não importa o que aconteceu aqui. Aqui aconteceu, teve alguma coisa que está entre Adão e Maomé. Maomé é 6º século, então 510 ele nasce. Está entre Adão e Maomé, para eles é santo também. Mas só que o governo de Israel não permite que eles construam aqui uma mesquita. Hoje de tarde a gente vai ver que é a mesma coisa, ameaçando a igreja de Nazaré também, uma mesquitona queriam construir. A mesquitinha está lá. O que existe não pode ser tirado, mas também não pode ser ampliado. E a gente vai ver que muitos lugares estão sob os cuidados dos árabes, porque para eles também é um lugar santo, alguma coisa que eles possam imaginar que aconteceu. Então, Obrigado.